Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Durante muito tempo, valia quase como lei. Produziu bem, ganhou dinheiro. O produtor se dedicava à lavoura, cuidava da pecuária, enfrentava o clima, investia em tecnologia e a conta fechava. Só que o agro mudou. Os custos subiram, as margens apertaram e a inadimplência cresceu. Hoje, mesmo com safras recordes, tem muito produtor com caixa sufocado, renegociando dívida e, em alguns casos, até perdendo parte da área. E não é por falta de competência, é reflexo de um conjunto de fatores, entre eles a ausência de um olhar mais estratégico para o que acontece dentro do escritório da fazenda. Nosso convidado mostra com base em dados que até 80% do potencial de lucro pode estar nas decisões tomadas fora do campo. Filho de produtores, ele conhece o dia a dia da lavoura e tem mostrado que adubo, máquina e semente não resolvem tudo quando o financeiro, o fiscal e o tributário estão desajustados. À frente da Lucro Rural, o Ângelo Ozelami ajuda produtores a organizar o caixa, entender o peso das dívidas, se preparar para a reforma tributária e parar de doar dinheiro em imposto por falta de planejamento. Mostra, na prática, que melhorar 1% no preço de venda pode representar quase 30% a mais de lucro e que comprar ou vender na hora errada pode custar a sobrevivência do negócio. Neste episódio, a gente fala de números sem perder a conexão com a vida real do produtor. O medo da execução bancária, o estresse de quem sempre fez tudo certo e ainda assim se vê pressionado, a preocupação com a sucessão e com a qualidade de vida no campo. E também fala das oportunidades que surgem quando o escritório deixa de ser burocracia e passa a ser estratégia. Você vai entender os pilares da gestão da fazenda: financeiro, fiscal, contábil e comercial, por que a reforma tributária pode ser uma arrebentação para quem não se organizar ou uma simples marola para quem se antecipa, e como decisões tomadas agora podem definir o futuro da propriedade, porque produzir bem continua sendo essencial. Mas no agro de hoje, não basta encher a tulha. É preciso fazer a conta fechar. Ângelo Ozelami, meu amigo, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, né? Agora, você é um amigo de longa data, já disse outras vezes, né? Foi um dos responsáveis, junto com o Paulo Ozaki, por eu estar, né, nessa imersão que é o mundo do podcast, né? De estar semanalmente trazendo convidadas aqui que vêm dividir conhecimento, que é o fundamental, né? Para levar quem nos ouve por meio desse conhecimento compartilhado, também buscar resultados melhores, né, cara? Hoje você morando em Curitiba, longe aqui de Cuiabá, mas sempre muito presente, né, cara? Que legal poder contar com a tua participação. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você tá? Tudo certo. Eu que agradeço, Patrone. É um prazer imenso estar aqui novamente, né? Como você falou, tivemos eu e o Paulo aqui lá no início, né? E é muito bom ver esses projetos que transformam, né? Quantas histórias, quantos ensinamentos que vocês trazem. Então, para mim, é um prazer enorme poder estar de volta aqui. E como você disse, né, é tão bom poder contar com parceiros, amigos que a vida nos deu, que o trabalho nos deu e que a gente acaba compartilhando e conversando ainda quando dá, né? Então, muito, muito feliz mesmo de estar aqui de volta. Maravilha, cara. E você faz história aqui, viu, Ângelo? Porque você, vou arredondar aqui, 260 semanas, né, desde o início desse trabalho do podcast, desde o primeiro episódio, lá em maio de 2021, você é a primeira pessoa que passa pela segunda vez aqui no podcast, tá? Mas não é uma repetição de bate-papo, porque no primeiro você acabou de mencionar, né? Participou aqui junto com o Paulo Ozaki. O episódio foi o número 27, o valor das experiências, cara. E foi um episódio em dupla, né? Justamente porque vocês dois foram, como eu mencionei rapidamente aqui, as pessoas que mais me provocaram, né, a tirar a ideia do papel, a trazer também essa maneira de contribuir, né? Fazer parte dessa maneira de contribuir, divulgando conhecimento, divulgando pessoas que ajudam a fazer a diferença no agro. Então, agradeço novamente aqui e lhe digo que você faz história, né? Então, o pessoal que está aqui nos acompanhando, já tem um episódio aqui, o 27, em que o Ângelo traz um pouco da trajetória pessoal, profissional dele. Não vou repetir isso aqui, porque a gente vai focar direto no que é novo. Mas para arrematar rapidamente, o Ângelo é gaúcho, filho de produtores rurais,
ele foi um dos responsáveis pela criação da Escola Agro e também da Lucro Rural. E aí, hoje a gente vai falar muito sobre o trabalho que vocês desenvolvem, Ângelo, junto com toda a equipe, né, na Lucro Rural, mas é um trabalho que traz sempre alertas muito importantes para os produtores no que diz respeito à gestão. E nesse momento a gente vive um turbilhão, né, um cenário que tem um turbilhão de motivos para ficar mais atento à gestão, de levantar a bandeira, o sinal de preocupação e de alerta, né, máximo, porque custos extremamente elevados, crédito escasso, margem que não fecha, ou seja, é aquela situação que a informação e o conhecimento e a orientação correta vão ajudar, evidentemente, a fazer diferença. Antes de você trazer um pouco das observações, eu queria que você me trouxesse uma análise rápida sobre a avaliação tua do que a gente está vivenciando agora, cara. O que o produtor rural está enfrentando nesse momento de tantas variáveis aí preocupantes? Patrônio, a gente está vivendo um momento único e bem especial dentro do agro brasileiro. Então, a gente vive um momento, antes, até 2020, sempre que a gente tinha boas produções, a gente tinha o agro pujante, produtores felizes, com dinheiro no bolso, e a gente sabe que mais de 25%, quase 30% aí do PIB do Brasil vem do agro, então o agro também pujante. E o que a gente viu a partir aí de 2022, 2023, é um cenário muito diferente disso, aonde mesmo o agro batendo recorde de produção, a gente tendo dificuldade no campo para poder avançar. E lá em 2018, quando a gente começou a pensar a lucro rural, vale um pouquinho, voltar um pouquinho, né, nessa visão, né, patrão? Por quê? Porque ali a gente percebeu que o produtor ele é um ótimo cara dentro da porteira. Cara, hoje não tem para matar. O agro brasileiro, dentro da porteira, a produtividade, a forma como ele faz, a hostilidade do solo e do clima brasileiro e tudo que a gente produz, Centro-Oeste produzindo 3 safras, não tem lugar nenhum do mundo. Então a gente conseguiu fazer algo dentro da porteira inédito no mundo e não por nada a gente bateu recordes e bate recordes de produção, tanto de grão quanto de carne. Agora, o que acontece é que essa indústria chamada agro, ela está amadurecendo como um todo. E quando ela amadurece, as margens que eram grandes e que eram baseadas em quanto mais eu produzo, mais eu vou ganhar, ela começa a mudar essa forma de analisar. E aí o que acontece é que quanto mais eu produzo, não quer dizer que eu vou ter uma margem maior. O que acontece é, quanto mais eu produzo, mais tecnologia eu compro, porque hoje eu compro pacotes tecnológicos, e esses pacotes tecnológicos têm preço. Então, quanto mais eu avanço no pacote tecnológico, maior é meu custo e, consequentemente, uma coisa que se fala muito pouco, Patrone, maior é o meu risco. Então, no momento que eu compro um pacote tecnológico, para pegar a soja como exemplo, para produzir 80 sacas por hectare, eu tenho um custo muito elevado para chegar nessas 80 sacas. Vou chutar aqui, 55 sacas por hectare. Então, se eu tiver esse custo de 55 e eu tiver uma frustração e colher menos, e colher 60, eu vou ter só 5 de margem ali. Agora, se eu tenho um custo menor, como antigamente, 30, 35 sacas, e eu produzia 50 mesmo com a quebra, eu vou ter um lucro muito maior do que tem hoje. Então, hoje a gente está vivendo um momento onde tem pacotes tecnológicos, porque o agro evoluiu, e isso é maravilhoso, isso não é um demérito, muito pelo contrário, é muito bom, porém, isso está fazendo com que as margens fiquem menores. E aí eu não devo diminuir o pacote tecnológico, a gente deve olhar para formas de aumentar essa margem, mesmo que às vezes a produtividade não seja tão boa, né? E aí que surge a lucro rural, nessa visão de ajudar o produtor fora da porteira, né? Então, como é que eu faço ele crescer, ele ter lucro, que é o lucro que faz o produtor avançar, né? Comprar fazendas, comprar maquinários, e não a produtividade. Então, o nosso grande desafio é olhar, sim, continuar olhando para a produtividade, mas também botar aí parte do tempo olhando para fora do campo, no escritório, para que ele consiga olhar o seu financeiro, seu fiscal, seu tributário, suas compras, que é justamente isso que faz ele aumentar aí as suas margens, né? E a gente está vendo aí, o mercado passou por um momento muito complexo, né? 2022, com uma expansão muito grande, e agora 23, 24, 25, entrando em 26, num retrocesso devido às margens apertadas, né? A gente teve aí compras de maquinário com valores elevados devido à pandemia, que hoje estão pagando, né? Estão trazendo um preço bem complexo para dentro do agronegócio. Tanto é que a gente tinha uma inadimplência, patrão. Você pediu para fazer análise, eu internalizei meu tempo de meia aqui. Vamos lá, relembrando o passado.
A gente tinha uma inadimplência que era menor que 1% no agro brasileiro. E isso era de praxe e sempre era assim. Momentos estouravam um pouquinho por causa de uma crise, uma seca, enfim, mas era isso que a gente tinha. E o que a gente vê agora é uma inadimplência aumentando, batendo aí 8%, que é uma inadimplência elevadíssima para o agro, e a gente está com mais de 2.000 RJs dentro do agro. Então isso demonstra que o cenário mudou e o produtor precisa também mudar para conseguir avançar, para conseguir continuar crescendo aí dentro do agro. Legal, você já traz alguns pontos muito importantes aqui, né, que ficam aquelas mensagens que acabam ficando em frases, né? Produzir mais não significa necessariamente lucrar mais, o investimento é maior, a exposição ao risco também, ou seja, é um momento em que você precisa muitas vezes rever decisões ou, mais que isso, melhorar a gestão. Acho que esse é o grande recado, né? O cenário mudou, a inadimplência aumentou, batendo aí 8%, como você disse, é um número bastante expressivo, né, cara? Muito expressivo, acho que é algo inédito na história do agro, se não na história, mas na história mais recente do agro, e as recuperações judiciais no setor, né, que realmente acabam também trazendo um outro desdobramento, que é o crédito mais escasso e mais criterioso para ser liberado. E aí você traz um ponto muito importante, né, que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que é justamente o produtor, ele historicamente tem uma capacidade incrível de enxergar todos os pontos importantes de melhoria no campo, no dia a dia, ali, operacional, no dia a dia da fazenda, seja em termos de cultivares, de insumos, de maquinário, né, de tecnologia. Então, é um know-how, né, indiscutível do que os nossos produtores têm. Porém, fala-se muito, e você é testemunha disso e vai poder nos trazer mais informações a respeito, mais uma análise aí, não é a eficiência não é a mesma na maioria dos casos, quando se fala em gestão, quando se fala no escritório, quando se fala justamente nos números. Eu queria que você trouxesse essa visão também agora, Ângelo, falasse um pouquinho mais disso. Bacana. Utilizando um estudo do IMEA, aqui junto com a Lucro Rural, a gente tentou dar números para mostrar o potencial que a gente tem para olhar para fora do escritório. E aí, quando a gente olhou esses números, o que a gente viu? Tem 3 pilares que dão lucro, né, que são o formador do lucro, que é a produtividade, que a gente falou, super importante, que é o custo de produção, e o terceiro, que é o preço que eu vou vender. Então, esses três itens definem se eu vou ter lucro ou não. E quando eu isolo elas e melhoro 1%, elas entregam valores diferentes. E isso é difícil até de ser compreensivo, mas tem uma mensagem muito forte aqui, que é, quando eu melhoro 1% a produtividade, automaticamente, para melhorar esse 1%, eu preciso trazer custo. Né? Isolando aí questão de clima. Então, para um produtor médio de soja, de milho, ele vai trazer em torno aí de R$30 por hectare de lucro líquido no momento que eu melhoro 1% a produtividade. Porém, se eu melhorar 1% a compra de insumos, dá mais de R$50 de lucro líquido por hectare. E se eu melhorar 1% o preço de venda, é mais de R$100. Então, quando a gente coloca isso numa perspectiva desses 3 fatores, 80% do potencial, né, e aí é o potencial de lucro, ele está no escritório e não lá dentro da porteira. Voltando a lembrar que a produtividade é muito importante, o produtor precisa estar olhando para ela. Mas o potencial, quando eu já tenho a safra, 80% ela está no escritório. Por quê? Porque qualquer fator que eu melhore é quase o lucro líquido já entrando dentro da visão financeira do produtor. E isso traz um impacto muito grande. E em cima desse número que a gente ajuda os produtores justamente qual que é esse potencial de 80%? Como é que a gente pode enxergar os números, avaliar eles e poder entregar mais lucro para o produtor? Porque muito se fala, né, dos produtores de prosperar, de trazer a segunda geração para dentro da propriedade. Só que quando a gente olha o que está acontecendo, a gente percebe que muitas propriedades não vão ter a segunda geração tomando conta. E não porque não querem, é porque a propriedade está quebrando. E isso é muito triste para um produtor rural. Né? Eu sou filho de produtor rural, eu sei quanto tem aquele desejo, né, de que o filho continue dentro da operação, prosperando com dinheiro. Agora, se não tiver dinheiro, a produtividade por si só, o trato lá com a cultura, ela não consegue fazer esse prosperar, né, dentro da propriedade. E esses momentos difíceis, essa mudança que a gente está tendo, está causando aí esses 8% de inadimplência, querendo ou não, 8% de áreas que vão ter dificuldade de fazer a transação aí geracional, justamente por causa de dificuldade financeira. Bom, Ângelo, quando você traz essa análise, acho que ela é sempre muito interessante, né? Essa de isolar
os 3 pilares, né, aumentar 1% individualmente e ver esse retorno. E quando você traz ali o arremate, né, o potencial de lucro de uma safra está 80% no escritório. Quando você, no dia a dia, nas conversas com os produtores, traz essa realidade, qual é a resposta, qual é a reação, melhor dizendo, do produtor quando ele enxerga numericamente esse potencial que está ali dentro, ou melhor, fora da área da lavoura? A gente tem um gráfico que é o gráfico da mudança. E tem vários estudos. Se você botar aí gráfico da mudança, né, ele vai trazer, ele tem um linear. Né? Então, o primeiro ponto, quando a gente vai mudar, é a negação. Eu não quero, isso não é verdade, isso não funciona, isso não está certo. Então, nega. Né? Depois, começa a pensar, mas e se? Né? Será que isso aqui não tem um pouco a ver? Aí começa a pensar um pouco no seu interior, aí ele começa a entender, sabe que isso faz sentido? Aí ele começa a olhar e dizer assim, nossa, faz muito sentido, porque se eu comprar o fertilizante 5% mais barato, esse dinheiro todo é lucro líquido já. Olha, não, se eu vender a 1% melhor, não é 1% mais de venda, é quase 30% mais de lucro que eu tenho. Então, 1% na venda é 30% de lucro. Nossa, isso começa a fazer sentido. Então, eu tenho uma visão de negação, porque a cabeça do produtor, a mentalidade dele é sacas por hectare, é arrobas, é produzir boi, é essa a mentalidade. E tá certo, porque o agro que trouxe o produtor, que saiu lá do Rio Grande do Sul, foi para Mato Grosso, sem nada, e que produziu milhões, né, e alguns até bilhões, foi em cima de produtividade. Então ele nega muito isso, mas depois ele começa a entender. E no momento que tu começa a jogar números na frente dele, e o produtor tem um ponto muito importante, né? Muitos olham para o produtor e dizem assim, o produtor ele é um cara que não gosta muito de números, não é muito esperto. Pelo contrário, o produtor é pragmático. A hora que você mostrar os números, o gráfico, de uma forma que ele consegue entender, o produtor começa a mudar. E é isso que a gente vê, patrão. Então a gente vê um pouquinho de negação, até na hora que a gente está conversando com ele, trazendo ele para dentro da lucro rural. Depois ele começa a pensar, olha, isso faz sentido, eu acho que isso tem um quê de verdade. E depois, quando a gente começa a mostrar os números, que ele começa a enxergar a propriedade de uma forma através dos números e não através de um número que é produtividade, e sim de vários outros, que é faturamento, que é custo, que é lucro operacional, que é endividamento de longo prazo. Opa, isso começa a mudar a cabeça dele para ele ver o quanto de potencial tem dentro do escritório dele ganhar dinheiro. A gente tem uma apresentação assim de 2 clientes nossos, um cliente que é muito CDF, olhando já há muito tempo para dentro da porteira, e um cliente que é cliente de um contador que é cliente nosso, que está vendendo a propriedade. E a gente fez uma comparação desses 2 clientes. A gente até chamou o cliente que está comprando fazendo e o cliente que está vendendo fazendo. E aí, quando a gente começa a comparar os números, Patrone, é fantástico, porque a gente vê o cuidado com o lucro, o que eu faço com o investimento. Será que é o melhor momento de investir lá em 2021, 2022, que estava todo mundo crescendo, que uma John Deere nova era quase 4 milhões, com 8% de juros? Será que esse cálculo fecha? Será que essa conta fecha? Então, esse cliente que hoje está comprando fazenda, ele não faz sentido eu comprar agora, isso está muito caro, né? Olha para os números, vê, não, deixa eu segurar esse dinheiro. Quem sabe vale a pena eu pagar imposto para o governo, segurar esse dinheiro, porque senão essa dívida não vai funcionar, não vai dar certo. Daquele que foi lá, não, vamos produzir mais, vamos avançar, vamos botar mais adubo na terra, vamos mais produtividade, e hoje a gente vê uma propriedade o exemplo nosso é uma propriedade que faturava 100 milhões, com um lucro operacional de 8 milhões, e uma propriedade que faturava 30 milhões com um lucro operacional de 12, né? E uma comprando a outra, né? Essa fazenda de 100 milhões vendendo, se desfazendo, e esse de 30 milhões comprando porque estava organizado, porque estava ajustado, trabalhando com o dinheiro, trabalhando muito fora da porteira na estratégia de compra, na estratégia de venda e olhando os seus números, né? Então, essa análise, né, que a gente fez com esses 2 clientes nos demonstram o quão importante é olhar para dentro dos seus números, né, continuar com produtividade, continuar sendo CDF, né, fazendo um belo trabalho dentro da porteira, mas olhar para os números também, porque eles nos dizem muito, né, e eles nos mostram para onde a gente deve ir ou aquilo que a gente não deve fazer, né, porque às vezes comprar máquina nova não era a melhor opção. Claro que isso é passado, é fácil de falar, né, mas nesse momento também, quem sabe produzir 90 sacos por hectare não é a melhor opção. Quem sabe produzir 40, 50 é a melhor opção. Quem sabe com a guerra do Irã, onde os fertilizantes estão caros, será que eu devo comprar esse fertilizante? Será que eu devo usar um pouco do estoque que eu tenho no meu solo? Então, esse tipo de fala, que é difícil de entrar na parte agronômica ou zootécnica, ela precisa entrar na visão
financeira, na visão de como que eu olho meus números, porque eu preciso passar por esses momentos e eu preciso passar com dinheiro no bolso. É uma análise que muda bastante. E é uma mudança de mentalidade, né, Patrone? Assim, e é difícil, né? A gente até estava conversando com a nossa equipe aqui, né? Nós temos que passar um processo de educação, né? Porque o produtor, ele foi a vida inteira, todo mundo que ajudou ele estava ajudando para vender algo para ele produzir mais, né? E a gente está ali ajudando ele para ele ter mais lucro. Então, até a mentalidade, da forma como ele nos enxerga é um pouco diferente, a gente precisa trazer essa educação, né, de olhar números e também do que a gente quer ajudar ele, né? A produtividade é importante, mas o principal é lucro. Ô, Ângelo, é muito bacana, cara, porque você trouxe, eu até tinha anotado aqui que eu iria te provocar para você trazer esse exemplo, né? Eu me recordo e eu não esqueço, né? Eu me recordo e não esqueço, é redundante, mas é verdade, dessa apresentação, né? Eu acompanhei essa apresentação que você mencionou aqui rapidamente, acompanhei, se eu não me engano, foi num evento da ProSoja, há pouco tempo atrás, e foi assim, foi muito emblemático, né? Porque eram situações semelhantes e que o poder da decisão é mais condizente com a realidade daquela época, baseada na realidade também da própria propriedade ali, trouxe esse resultado tão expressivo, né? E a hora que você vai trazendo os números na apresentação e o desfecho, né, surpreende a muita gente. Eu me recordo, inclusive, da reação das pessoas, dos produtores que ali estavam, né? Muito bacana. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E aí, para seguir esse raciocínio de mudança de mentalidade e de olhar para dentro do escritório, rapidamente ali em tópicos, cara, pontos que são importantes que o produtor tenha em visão com radar ampliado na parte de gestão. Bem, primeiro ponto que é importante a gente olhar, Patrone, é que a gente precisa olhar para 3 prismas. Eu preciso olhar para o financeiro, e eu já vou trazer os tópicos que a gente precisa olhar. Eu preciso olhar para o fiscal, e com a reforma tributária ele vai ficar assim muito, muito, muito claro. E eu preciso olhar para o contábil, que é o imposto de renda, o livro caixa digital, né? Como é que eu fecho isso no final do ano? Então, eu não posso mais olhar para o escritório sem olhar para esses 3 prismas. E esses 3 impactam no quarto, que é reflexo desses 3, que é o comercial. Então, esses 4 grandes pilares, os 3 primeiros, dando suporte, e o quarto aqui, que é o comercial, que é onde eu consigo comprar ou vender melhor. Então, olhando para o financeiro, o produtor precisa olhar, ter a visão diária, semanal, mensal, anual, de quanto que eu faturo, quanto que é meus custos, uma visão de custeio, de custo operacional, de despesa operacional, e qual que é meu lucro operacional. O maior indicador de tudo isso é meu lucro operacional. Por quê? Esse lucro operacional é que diz se eu vou ter dinheiro para pagar minhas dívidas ou não. Então, por exemplo, um produtor que tem uma dívida, pagamentos de investimento de 2 milhões, e ele tem um lucro operacional de 2 milhões, ele está empatado. Muitos produtores enxergam só os 2 milhões que sobra, mas não enxergam a dívida. E aí começa a dar o problema. Então, eu preciso ter uma noção muito clara do meu lucro operacional e de quanto de dívidas eu tenho para pagar naquele ano agrícola. Isso é primordial. O produtor que hoje não enxerga essa sua dívida nos próximos 10 anos, e muitos produtores têm dívida de 10, de 15 anos, precisam enxergar isso. Então, esse é um fator muito importante. Eu enxergar meu faturamento, meu custo e o lucro operacional, um pelo outro, né, um menos o outro, e depois eu conseguir ver esse meu lucro operacional e ver quanto que eu tenho de dívidas. E isso que vai me dar a minha saúde financeira. Por quê? Se eu tenho um lucro operacional de 2 milhões e eu tenho 1 milhão de dívida, eu tenho 1 milhão que vai ser o dinheiro onde eu posso investir, onde eu posso avançar. Agora, o que acontece nesses últimos anos é um produtor que tem 2 milhões de lucro operacional e 3 de dívida para pagar.
né? E esses 3 eu estou falando de investimento, não é o custeio que ele está dentro do custo, né? É depois do custeio, né? É o de investimento, é a máquina, é o melhoramento de solo, enfim. São o custo numa visão de investimento. Então, para mim, esses indicadores são primordiais. E aí, dentro do fiscal, a gente precisa saber se as notas estão sendo emitidas com o CFOP, certo? Com o IBS e CBS correto. E o ano que vem, eu preciso saber se de quem eu estou comprando está fazendo essa mesma situação. Está emitindo com o CFOP certo, está emitindo com o IBS certo, está emitindo com o CBS certo. Porque senão, ele não vai me creditar e eu vou ter que pagar imposto pelo erro do meu fornecedor. É até difícil de imaginar isso, né? Mas a reforma tributária, ela faz com que a gente a gente fiscalize a cadeia de trás, né? Então a gente vai ser fiscalizado e a gente vai fiscalizar de quem a gente compra. Então, se ele não tiver tudo organizado, eu vou pagar mais imposto. Então, o produtor, além de fazer tudo que ele já faz, ele vai ter que fiscalizar de quem ele está comprando, porque pode ser mais caro, menos pagando mais barato, porque eu não consigo me creditar dos créditos daquele cliente. Então, fiscal vai ser primordial e, principalmente, como que ele está gerando o seu CFOP lá, como é que ele está emitindo no CFOP daquele produto, e o IBS e o CBS, como é que ele está fazendo a emissão. Então, primordial. E no contábil, eu tenho o livro Caixa Digital, a Receita Federal está cruzando tudo isso. Então, se eu não tenho arrendamento, mas está escrito arrendamento, vai vir uma cartinha. Se eu comprei coisas para casa que não faz sentido na minha produção, vai vir uma cartinha, vai aparecer no ECAC, a Receita Federal está cruzando tudo. Então, assim, não tem mais erros, até às vezes por não saber, por desconhecimento, a Receita Federal vai pegar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E para eu pagar menos imposto de renda, né, nós estamos gravando aqui no mês de abril, então o produtor está todo afoito para pagar o imposto de renda no ano que vem, no ano passado, mas não tem mais o que fazer. É só fechar. Eu só consigo trabalhar lá no final do ano passado. Então, para esse ano de 2026, eu tenho que trabalhar no final do ano, ter todas as informações de receita e de despesa, para aí poder ajustar e pagar menos imposto de renda. Inclusive, poder comprar uma máquina com 30% de desconto, por exemplo, que é comum isso acontecer com os nossos clientes. Então, eu preciso ter na minha tela a visão de qual que é o imposto de renda mês a mês que eu vou pagar com esse momento. E lá, em novembro, outubro, dezembro, eu começar a fazer as projeções e me movimentar, parar de vender ou comprar mais, comprar um equipamento para abater custos. Isso é primordial, não pode ficar dinheiro na mesa dentro dos impostos. Então, é indicador primordial aqui. Então, só para recapitular, esses são os pilares, né? Então, no financeiro, eu preciso olhar, ter o meu faturamento, o meu custo e o lucro operacional, que é o principal ponto. E esse lucro operacional precisa ser batido com o meu custo de investimento, as parcelas de investimento que eu preciso pagar. E, obviamente, o lucro operacional tem que ser maior que as parcelas. Senão, eu preciso olhar, eu preciso ir para o banco, eu preciso estudar, eu preciso alongar minha dívida. Não adianta renegociar com o banco para o próximo ano. Eu preciso entender a dívida toda e alongar ela para que o meu lucro operacional seja maior do que as parcelas. Senão, vai dar problema. E é um erro que os bancos estão fazendo, viu, Patrone? Porque eles não estão olhando para isso. E ainda não viram a importância que isso está tendo. Então, eu tenho um produtor que, se ele fosse executado hoje, ele ia perder 20% da área, por não entender que, quem sabe, se eu rolar a dívida, eu não vou conseguir, meu lucro operacional nunca vai ser maior do que a minha dívida, eu posso perder 60%, 80% na minha área. Então, isso é uma conta que a gente precisa levar para o produtor. Se eu estou com dificuldade, que o meu lucro operacional é menor do que a dívida, eu preciso olhar toda a dívida de 5, 10 anos, empacotar isso junto com o meu banco e fazer uma visão de pagamento disso, de que a parcela entre dentro do meu lucro operacional. Senão, eu vou quebrar. E como os juros são muito elevados, a gente está falando de 15, 18, tem produtor com 22% de juro, patrônio. Tu imagina, a cada 4 anos dobra a dívida. Então fica muito difícil de pagar isso. E aí o produtor acaba perdendo o seu principal bem, que é a terra. E a gente fica muito triste com isso. Né? Então, e esse olhar ele precisa ser pragmático, criterioso, por isso que esse indicador é extremamente importante. Excelente, excelente aqui. Já é um emaranhado de situações reais que você traz aqui, que provocam, né? Eu que não sou produtor rural, me coloco na situação, né, pelo volume, pelo tamanho da operação, de como é complexa, né, toda essa análise, que se você está olhando atentamente para a lavoura e focado especialmente no desempenho de campo, né, na pecuária, na agricultura, na produção de florestas plantadas, enfim, você realmente não
tem o mesmo gás, a mesma energia, o mesmo tempo para analisar todo esse espectro de coisas que você trouxe aqui, de emaranhados, né? Desde a possibilidade de você não deixar dinheiro na mesa para o imposto, como você mencionou, ilustrou, de comprar, fazer um investimento com uma aquisição mais em conta, até 30% foi o exemplo que você trouxe, como, por exemplo, de não correr o risco de ficar prorrogando dívida, renegociando dívida sem olhar a médio e longo prazo, né? E aí virar aquele famoso efeito, né, efeito cascata, efeito bola de neve, né, que vai rolando, e isso daí vai acabar chegando no estágio máximo da perda da terra, né, que é o pior dos cenários aí, né? A gente vê muito isso acontecer e a gente fica muito triste, porque às vezes a tomada de decisão ela é tardia, né, patrônio? Porque o produtor não começa a não enxergar. Então a gente está próximo do 30 do 4, né? Que é primordial principalmente para a agricultura, vamos dizer assim, para a soja, né? Que é onde bate, né, o fluxo de caixa do produtor vai ser equalizado. É o primeiro momento, é o único momento em que realmente o produtor vai bater o fluxo de caixa, mesmo que ele não tenha nada, né? Porque ele vai bater o 30 do 4 ali, é o que eu vou receber, o que eu vou ter que pagar e quanto vai me sobrar de dinheiro. Não deveria ser assim, a gente já deveria olhar isso, né, enxergar isso e já prever e entender o que ia acontecer. Mas realmente, sem números, patrônio, é muito difícil tomar essa decisão. Quando bate na porta a dívida, é tarde já. Aí uma fatia da minha área, uma fatia do meu sossego, do meu estresse, ela já foi. Porque assim, não é só uma questão, é uma questão de qualidade de vida. O produtor, por si só, ele não é um cara que faz rolo, que nega dívida. Ele é um cara honesto, um cara que quer trabalhar, quer pagar suas dívidas e tá tudo certo. Então, o produtor que entra nessa jornada de renegociação, de problema, ele fica altamente afetado com estresse. Porque não é do perfil do produtor fazer isso, né? A gente sabe, o nosso produtor é de trabalhar, é de pagar as contas, é de viver na comunidade feliz, né? Sem dar essa preocupação de dívida. Então não é uma questão só financeira, é uma questão mental também, né? Onde o produtor sai extremamente prejudicado de um ciclo complexo que nem esse, né? E ninguém quer voltar para trás, ninguém quer plantar 2.000 hectares e depois tem que plantar 1.000 hectares ou perder parte da fazenda para o banco porque não conseguiu pagar. Então o momento de começar é agora, é já, olhando para os números, porque os números predizem aquilo que vai acontecer antes daquilo acontecer. E aí facilita chegar no banco com as informações e poder renegociar essa dívida de uma forma saudável, de uma forma que tu pode dormir, que o lucro operacional, né, vai cobrir ali as tuas parcelas e você consegue enxergar isso ali nos números no dia a dia. Excelente. Você falou então dos 3 prismas, o financeiro, o fiscal, terminou falando do contábil, e juntos, né, eles vão impactar no comercial. Perfeito. Se eu tenho financeiro organizado, se eu tenho fiscal bem ajustado e eu estou cuidando para não pagar imposto de renda, o comercial eu consigo ganhar mais. Por quê? No final do ano, todas as empresas precisam pagar o 13º. A gente aqui também já aloca, né? Você aí também, né, patrônio? Aloca uma fatia que tem que pagar décimo, tem que pagar 13º, as férias, muita gente entra de férias, e tu tem um custo. Então sempre surgem oportunidades de bons preços no final do ano, por exemplo, que eu posso pagar. E aí, se eu tenho caixa, se eu tenho necessidade de pagar por causa do imposto de renda, eu consigo fazer 2 coisas aqui. Eu consigo comprar barato e ainda bater no imposto de renda. E não é raro, às vezes, que eu ganho 50% nessa operação. 30%, 25% no imposto de renda, mais 25% de desconto desses preços. E quem se acostuma com isso, derruba o custo de produção. Então, mesmo em momentos difíceis como esse, está com margem de 30%, 35% de margem operacional, que são margens operacionais fantásticas, muito boas. Então, quando eu tenho o caixa organizado e o fiscal e o tributário, eu consigo também comprar e vender melhor. Eu não preciso vender na safra, eu posso vender o momento que o soja, ou o milho, ou o boi está mais adequado, que está um preço que está me remunerando. Ou eu consigo entender que se eu vender o boi a 330 arroba, eu estou tendo 40% de lucro operacional, está maravilhoso, eu não preciso esperar mais, eu já vou vender, já vou executar, já vou comprar bezerro, já vou trazer meu estoque de novo aqui para dentro. E isso é libertador para o produtor. Agora, para chegar aí, eu preciso ter o financeiro, o fiscal, o tributário organizado. E aí eu dou liberdade para o comercial poder fazer bons negócios. Por isso que eu disse que eu tenho 2 pilares que são estratégicos, chatos, não é fácil de controlar, não é fácil de ter tudo isso correto, isso bem organizado, mas no momento que eu organizo isso, eu deixo o comercial leve para poder comprar na hora que deve, para poder vender. E lembra do comercial? Se 1% de compra, eu estou entregando R$50 de lucro líquido e 1% de venda, estou deixando 50%
Se eu comprar melhor 1%, estou deixando 50%. Se eu vender melhor 1%, estou deixando 100%. Então, imagina o comercial livre para fazer esse tipo de negociação. E é aí que os produtores começam a prosperar. Tem os seus números organizados, deixa o comercial, tem caixa, né? Deixa o comercial livre para fazer bons negócios. E não ir ao mercado apenas quando precisa, que é, todo mercado sabe quando o produtor precisa comprar, precisa vender. Então, o que eles fazem com os preços? Para você ter uma ideia, Patrone, pós-plano safra, os preços aumentam de 20% a 30%. Quando o governo fala plano safra, tem dinheiro. Imagina se você fosse comerciante, você sabia que o cara precisa, que até com o dinheiro na mão, o que você faria com os preços? Você aumentaria, normal. E é isso que acontece. Então, esses pontos mostram os 80% de potencial que a gente tem dentro do escritório aqui no agro brasileiro, e é essa sensibilidade, é esse trabalho que a gente tenta demonstrar para o produtor, mostrando os números e ajudando ele a organizar. Porque a operação disso não é simples também, tá, patrônio? Tem muito trabalho, tem muito entendimento, o que é caixa, o que é competência, o que vai para o livro caixa, o que vai para o imposto de renda, o que não vai, o CFO, é bastante coisa, não é pouca coisa não. Mas a gente começa a simplificar isso, organizar, automatizar, inteligência artificial chegando para ajudar demais, né, o produtor a fazer isso de uma forma mais tranquila, né, que é inclusive o que a gente está investindo muito para deixar o complexo mais simples e entregar a informação para o produtor poder tomar a melhor decisão. Ô, Ângelo, vamos pegar um exemplo aqui. Obviamente não existe receita de bolo, ainda mais, né, quando a gente envolve um assunto que tem tantas diretrizes, tem tantos elementos aí que são variáveis, né? Mas vamos imaginar um caso, e você já deve ter, né, aí entre os clientes situações semelhantes, de quem não tinha esse olhar tão atento, que conversou com vocês, e aí passou a ser um cliente, parceiro de vocês, consegue num ano de calendário, no ano fiscal, já enxergar retorno a partir do momento do controle mais preciso, com todo esse olhar que você trouxe aqui para a gente, é possível já começar a ter retorno tão rápido assim, com um ano? Vamos lá. Muitos clientes chegam até a gente com o problema do imposto de renda. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Com o problema do imposto de renda. Chega agora em abril e o contador fala lá junto, ó, o teu imposto de renda é X. Não tem o que fazer, vai ter que pagar. Mas ele poderia ter se ajustado lá em outubro, novembro, se ele tivesse esses números em mãos, né? Então, a gente tem um cliente que se chama, o sobrenome dele é Piloto, e ele é um cara fantástico, assim, enfim, mas ele tinha essa dificuldade. A reclamação dele, Ângelo, eu sei que eu pago imposto a mais, eu estou deixando dinheiro na mesa e eu não quero doar esse dinheiro para o governo. E aí, a gente fez um trabalho ele começou em junho e julho, a gente trouxe todas as informações dele de janeiro até julho, e a partir de julho ele começou a operar dentro da plataforma. Em novembro, ele comprou uma caminhonete nova e trouxe para dentro da propriedade dele, só naquilo que ele não ia pagar de imposto de renda. E aí chegou no final do ano, ele disse assim, Ângelo, comprei a caminhonete, paguei imposto de renda, tá pago, pagou vocês pelo resto da nossa vida aqui, então tá pronto. Agora, isso foi o ano retrasado, esse ano, de novo, ele comprou 2 equipamentos novos com o dinheiro do imposto de renda que ele ia doar de novo para o governo, né? Então, acho que aqui, só de uma funcionalidade, de um item, né, o quanto a gente consegue trazer. Esse cliente estava muito feliz, assim, porque ele disse assim, Ângelo, aquele sentimento doído, todo abril, maio, de mostrar que eu tinha que pagar aquele dinheiro que eu sabia que não precisava, sabe? E agora, tô com a caminhonete nova lá que a gente levou para a propriedade, que a gente conseguiu comprar e não pagou imposto de renda. Então, acho que esse é um exemplo que mostra o ROI, né, sendo pago aí, de ter essa organização. Sem contar todo o restante, né, a nota fiscal emitida correta, sem pagamento de juros, multas, né, que são outros pontos que a gente entrega também hoje no dia a dia da Lucro Rural. Acho legal porque esse exemplo ele vai ao encontro do que você disse no começo, né? A mudança de mentalidade. Então você sai do sufoco de chegar no mês de declaração de imposto, né? E tá ali sabendo que vai pagar algo que considera a mais, como é o caso que você trouxe, e passa a antever essa necessidade de pagar para enxergar essa oportunidade. É uma mudança, se a gente analisar, todo mundo que estiver ouvindo aí vai ver que é assim que funciona, né? A gente acaba realmente deixando só o resultado, né? Sem predizer ou buscar entender, prever o que vai acontecer com base nos números que a gente já tem do histórico aí daquele ano. Muito legal isso. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Você citou um ponto aqui que eu acho que é legal a gente só fazer mais uma brechinha de informação tua, que você falou da reforma tributária, né?
Como é que estamos? Estamos preparados para o ano que vem, para a mudança? Você citou o exemplo de ter que saber se o seu fornecedor, de quem você compra, né, está seguindo todos os parâmetros, né, que vão passar a ser necessários. Me fala um pouquinho disso aí, como você está enxergando agora no final do mês de abril aqui, né, sendo que o ano passa voando. Patrone, a gente tem muitos poréns ainda sobre a reforma tributária, então muita coisa ainda vai acontecer nesse 2026, mas uma coisa aqui, trabalhando com produtores, com contadores, são mais de 6 mil fazendas, 7 mil fazendas, batemos 7 mil fazendas dentro da plataforma, seja clientes direto nossos, seja nossos clientes contadores, é que muito produtor e muito contador ainda não está preparado para entender o impacto da reforma tributária. Então, isso é um fato. Se você está ouvindo esse podcast, estude, corra atrás, seja você produtor, seja você contador, precisa conhecer pelo menos o básico de como a reforma tributária funciona e quais são os impactos que ela tem dentro do dia a dia. Em cima disso, patrônio, a gente vem melhorando muito e trazendo um pouco de alento dentro da plataforma da Lucro Rural, que hoje a gente está lançando uma funcionalidade que hoje com o produtor, com o certificado digital, com o CPF deles, o certificado digital A1, o CPF deles e a última nota, a gente começa a capturar todas as informações e já começa a construir a carta gráfica para ele, que a carta gráfica é o que vai mostrar o que eu tenho de débitos e o que eu tenho de créditos, e também já vai começar a construir o imposto de renda dele para ele começar a enxergar o dia a dia no imposto de renda, apenas com essas informações. E aí, obviamente, se ele quiser ir botando mais dados lá dentro, a gente consegue trazer. Mas hoje a gente tem inteligência para buscar nota de entrada, nota de saída, nota de serviço e social desse cliente, a dívida que ele tem junto ao Banco Central, né? Organizar tudo isso e começar a dar informações para que ele consiga tomar decisões naqueles 4 pilares. Primeiro no financeiro, depois no fiscal, no tributário e também no comercial. Então, assim, se hoje, né? Por que eu falo isso, né? Trazendo um panorama. A reforma tributária, para quem está organizado no financeiro e no fiscal, não vai ser um bicho de 7 cabeças, patrão. Não vai ser, assim, é difícil e tal, mas não é um bicho de 7 cabeças. Agora, para quem vai começar do zero, que deixa tudo para o contador, que não tem o contador como um parceiro, que não tem nada, tem um Excel só para trabalhar, essa pessoa vai sentir muito a reforma tributária. Então, assim, uma dica para o produtor cara, busque se organizar financeiramente, porque o financeiro organizado vai trazer o fiscal, vai trazer o tributário, e você vai começar a passar pela reforma tributária de uma forma mais tranquila. Porque senão o impacto vai ser muito grande, patrão. É a mesma coisa assim, sei lá, quando a gente estamos no mar, né? Estamos lá no mar e vamos atravessar a quebradeira ali, que até é difícil assim quando você tem uma maré muito alta, né? Então o impacto é muito grande. Até você atravessar isso, você vai tomar arrebentação, né? Você vai tomar muita porrada. Então é melhor que você já vai avançando, já vai indo para alto mar, já vai entendendo com o financeiro, com o fiscal, com o tributário, que a reforma tributária vai ser uma marola um pouquinho maior, ok? Mas ela não corre o risco de derrubar o teu barco. Agora, se você não está preparado, cara, infelizmente, eu não falo isso feliz, eu falo isso triste, a reforma tributária vai tirar muita gente da operação do agro, cara. E isso nos entristece, sabe? Porque da mesma forma que quem não evoluiu para o plantio direto, do plantio convencional para o plantio direto saiu da atividade, lá na década de 90, na década de 2000, agora isso vai acontecer aqui na época de 2020 até 2030, quem não evoluir no financeiro, no fiscal, no tributário, infelizmente vai sair da atividade. E a reforma tributária vai ser, vamos dizer assim, o soco, a cruzada, né, que realmente vai acabar levando muita gente para a lona, né, infelizmente. Mas, volto a dizer de novo, o principal ponto é começar com a organização, né, ela já vai ajudar aí a entender, e é engraçado que quando a gente começa a falar da reforma tributária, né, Patrone, naquele evento até da ProSoja, junto com esse trabalho que a gente fez aí de educação para os produtores, todo mundo começa a ficar tenso, com medo, né, mas é tudo isso. E a gente diz, infelizmente E a gente não quer trazer medo aqui, né? Mas infelizmente então a gente precisa começar a se preparar, porque é muita coisa que precisa aprender, é muita coisinha que a gente precisa mudar para poder passar por essa arrebentação aí que se chama reforma tributária. Excelente, meu amigo. Vamos caminhando para a reta final aqui. Depois, claro, você vai ter um tempinho para deixar tua deixa final, teu recado, né? Mas vamos lá, Ângelo. Quando você participou, acho que a gente não tinha as 3 perguntas tradicionais aqui. Isso foi lá no começo, lá no episódio 27. Então, algumas coisas mudaram, né? Então, você vai ter que responder. Talvez uma ou outra você tenha respondido naquela época, mas vamos lá. Primeiro, qual a pergunta que você, Ângelo Ozelami, gostaria de responder que ainda não fizeram para você, cara? Caramba! Difícil, né?
difícil de trazer, porque eu tenho alguns mentores que me sabotam, me batem a todo momento, sabe? Então me fazem muitas perguntas, né? Mas eu acho que uma pergunta... Sabota não, seus mentores te Não, sabatinam, né, cara? sabatino. Não te puxa o tapete. Isso, me sabatino. Mas eu acho que uma coisa importante, assim, que pouca gente fala, né? Que pouca gente pergunta, como é que fazer esse equilíbrio, que não tem muito equilíbrio, entre vida pessoal, profissional e tentar entregar alta performance, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que eu estou aprendendo a duras penas e que eu gostaria de compartilhar mais, sabe? Que é uma pergunta que, quem sabe, é pouco feito, né? Então, acho que seria essa. Vamos lá, fala um pouquinho sobre esse aprendizado aí. Me fala um pouquinho. Não, eu acho que assim, as pessoas querem aproveitar muito hoje, né? E na verdade, para se construir alguma coisa, e seja família ou seja um negócio, na verdade tem um trabalho duro, muito pesado, de pelo menos uns 10 anos, né? E hoje a gente vê a juventude querendo respostas muito rápidas, e muitos até conseguem, mas quando a gente lê bastante empresas, pessoas que se destacaram, a gente vê pelo menos 10 anos de dedicação quase que assim, doentia em cima daquilo, sabe? E hoje eu posso dizer que eu tenho essa dedicação em apenas 2 pilares, que é família e trabalho, né? E deixando muitas das outros pilares para fora, sabe? E eu acho que às vezes essa visão de que tem que ter uma dedicação, que não existe foco sem renúncia, então vai ter que renunciar a muita coisa. Acho que isso é um ponto bastante importante, que precisa ser mais falado, sabe? Precisa estar mais no dia a dia das pessoas, de que vai ser duro mesmo, não vai ser fácil. Nós estamos muito mais próximo de dar errado do que dar certo, né? Então precisa ter foco, precisa ter renúncia, e não é fácil, né? É o dia inteiro ali quebrando cabeça, semanas, meses e anos, para conseguir começar a performar, a entender o negócio de uma forma um pouco diferente. Exatamente, como dizem, né? Fazendo um adendo aqui, a gente muitas vezes, quando vê o sucesso de alguém, a gente está vendo só a foto, né? Você tem que ver o filme, né? Ou seja, você tem que ver de fato o que foi passado, o que foi vivenciado, o que foi enfrentado, renunciado para poder chegar aonde chegou, independente se é sucesso profissional, se é sucesso em qualquer área de atuação, ou se é alguém que não seja um sucesso, mas seja alguém que serve como inspiração. Então, acho que é legal a gente compartilhar desse seu pensamento. Muito bacana você trazer isso. Algo curioso sobre você, meu amigo Ozelami. Alguma curiosidade sobre você? Adoro competir comigo mesmo. Quem me acompanha no Strava lá sabe que eu corro meus 5 km, mas é só os 5 km, mas os 5 km tentando baixar tempo. Então, estamos sempre tentando competir aí, melhorar o pace. E como é que tá seu 5 km mais rápido aí? Vamos pro papo de corredor aqui, rapidamente. Tá 19 minutos e 40 e alguma coisa assim. Já dá um pace de 4 alguma coisa aí, né? Exatamente. Na verdade, abaixo de 4, né? 3.50. Abaixo de 4. Abaixo de 4. Que era a meta aí. Agora estamos tentando bater 19, mas não é fácil. Bom, e aí, não vamos para uma meia maratona? Vamos para uma maratona? Vamos lá, uma próxima fase da vida, quem sabe? Quem sabe? Na próxima fase, quem sabe, uma meia maratona. Curitiba tem uma maratona boa aí. Contigo e com o Paulo. Tem. Só diz que é muito difícil, porque é um sobe e desce danado aí, né? Aí quando eu treinei, eu vi que realmente... Tô treinando aqui, não sobe e desce doído. Maravilha. Ô, Ângelo, vamos lá. A última é bem simplesinha, cara. Para quem quiser conhecer mais sobre você e sobre a Lucro Rural, né? Quais são os endereços aí nas redes sociais aí que você e a Lucro Rural estão aí? Eu acabo postando menos do que gostaria, do que precisaria, né? Mas tem ozelami.angelo no Instagram e meu LinkedIn, Ângelo Ozelami. Na Lucro Rural é Lucro Rural Oficial no Instagram e também no LinkedIn, onde a gente coloca bastante informação. E tem nosso site, nosso blog, com muita coisa legal lá. Nós estamos fazendo um blog inédito de fiscal, de tributário, de comercial, muito bom. Então, convido a todos a entrar no nosso site, www.lucrorural.com.br/blog. Muita informação super legal lá para a gente avançar nesses 80% aí de lucratividade fora da porteira. Excelente, meu amigo. Cara, quero te agradecer mais uma vez, parabenizar pela trajetória, pela história, pelo sucesso, pelas conquistas, né? Que é esse teu lado empresarial, né? Mas é um empresarial focado em solucionar entraves do agro e contribuir para um crescimento do setor como um todo, cara, isso tem um valor inestimável, né? A gente sabe, eu que conheço a tua carreira há alguns bons anos aí, né? Vou trazer algo que a gente comentou naquele episódio 27, né? O Ângelo,
as primeiras entrevistas para a televisão, as primeiras vezes em que ele aparecia em vídeo, com muita ainda luta dele mesmo para estar à frente das câmeras, ele não queria. Isso foi lá na época do IMEA, na época de trainee do IMEA, era isso? 2013. Então tem um tempinho aí, e era algo semanal que a gente fazia. Na época eu estava na Centro-América, aqui em Cuiabá, e a gente ia semanalmente lá ouvir os analistas, a equipe do IMEA, sobre os destaques daquela semana nos tradicionais boletins, né, que trazem tanta informação. E de lá para cá, cara, é uma baita evolução, né, não só na maneira de falar e de elucidar, mas de pensar o agro e de trazer respostas para as dúvidas, para os entraves, cara. Sei que você tem um time aí que você lidera também junto com o teu sócio e é muito legal ver a construção do que vocês estão fazendo e o resultado que vocês, ou os resultados que vocês estão entregando. Cara, muito legal mesmo. Parabéns, foi uma satisfação poder ouvi-lo novamente agora com ainda mais orientações, com um foco muito específico, né, em realmente buscar esses 80% a mais aí de resultado por meio do foco no escritório. Eu que agradeço, Patrone. Quero dizer aqui que você foi uma grande inspiração para mim, para poder falar, né? Porque Patrone, né, trazendo toda aqueles feedbacks, Ângelo, mas quem sabe, assim, tá horrível, né? Mas você dizendo, mas quem sabe tu melhora um pouquinho aqui, aí vai ficar um pouco melhor e tal. Então, você e a Camila Tardim foram pessoas espetaculares que me ajudaram demais no desenvolvimento de fala, de comunicação, de dicção, né? Tem muito para melhorar ainda, mas esse avanço aí nesses mais de 10 anos veio muito aí de inspiração sua e de feedback. Então, muito obrigado. E para mim é um prazer enorme poder estar aqui. E você com certeza faz parte de toda essa jornada de desenvolvimento e que a gente só está no início. Tem muita coisa para fazer e para fazer juntos aí para o agro, né? De comunicação, de educação e de ferramentas que ajudam o agro a prosperar cada vez mais. Então, obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar falando contigo. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.